Quando pensamos em guerra, a mente muitas vezes nos leva para os campos de batalha, para as linhas de frente onde a ação é mais visível. Imaginamos o clangor das armas, o estrondo das explosões e o avanço implacável das tropas. Geralmente imaginamos batalhas distantes, travadas em terras longínquas, conflitos que parecem existir em um mundo à parte do nosso cotidiano. Visualizamos tanques cruzando desertos áridos e aviões rasgando os céus em missões estratégicas. Ou manchetes dramáticas, que estampam os jornais e invadem nossos lares através das telas da televisão. Notícias urgentes, reportagens chocantes e análises políticas que tentam dar sentido ao caos. Mas a verdadeira história da guerra está no silêncio que ela deixa para trás. Um silêncio que ecoa nos edifícios abandonados, nas ruas desertas e nos corações partidos. É um silêncio que grita a dor da perda e a devastação da destruição. A cadeira vazia na mesa, um lembrete constante da ausência daquele que se foi. Um lugar que nunca mais será preenchido. Um vazio que se estende para além do espaço físico, invadindo as memórias e os sonhos. A dor silenciosa de uma criança que não compreende a violência do mundo e que carrega o fardo da incerteza em seus pequenos ombros. Um olhar perdido, uma lágrima solitária, um futuro incerto. O riso que sumiu nas ruas destruídas, substituído pelo som do vento uivando entre os escombros e pelo farfalhar das folhas secas. A alegria que se esvaiu, deixando para trás apenas a sombra da desolação. Guerra não é só uma questão de estratégia ou política. Não se resume a mapas, planos e discursos inflamados. É uma tragédia profundamente pessoal, que se manifesta na dor de cada indivíduo, na saudade de cada família e na cicatriz de cada comunidade. Escrita nos corações de milhões. Uma história de sofrimento e resiliência, de perda e esperança. Uma história que precisa ser contada e lembrada, para que nunca mais se repita. É uma escolha feita por pessoas, por líderes que decidem o destino de nações inteiras, por soldados que cumprem ordens em nome de ideais questionáveis. E suas consequências se espalham por gerações, perpetuando o ciclo de violência e trauma, marcando o futuro com as cicatrizes do passado. Vamos entrar nesse silêncio, um silêncio carregado de memórias, de luto e de reflexão. Não para sermos consumidos por ele, mas para entender seu peso e buscar a luz dentro dele, a força para construir um futuro de paz e reconciliação. Para honrar a memória daqueles que se foram e para proteger as gerações que virão. Por que a guerra acontece? Essa é uma pergunta que a humanidade tem se feito por séculos. Não existe uma resposta simples, pois as causas da guerra são complexas e multifacetadas. Para entender verdadeiramente a guerra, precisamos olhar além das manchetes e das batalhas em si. Precisamos mergulhar nas profundezas da história, da psicologia e da sociedade humana. Raramente é tão simples quanto terra ou poder. Embora disputas territoriais e a busca por poder sejam frequentemente citadas como causas de guerra, elas são apenas a ponta do iceberg. A verdadeira raiz do conflito reside muitas vezes em fatores mais profundos e intrincados. Por baixo da superfície, a guerra começa com medo, preconceito e a desconfiança em relação ao desconhecido. O medo do outro, daquele que é diferente de nós, pode levar à discriminação e à violência. O preconceito, alimentado por estereótipos e desinformação, cria barreiras entre as pessoas e as comunidades. E o hábito perigoso de ver os outros como eles. Essa mentalidade de nós contra eles desumaniza o inimigo e torna mais fácil justificar a violência contra ele. Ela cria uma divisão artificial entre as pessoas, obscurecendo nossa humanidade compartilhada. Propaganda e antigas mágoas transformam vizinhos em inimigos, distorcendo a realidade e inflamando paixões. A propaganda manipula a opinião pública, criando um clima de ódio e desconfiança. Antigas mágoas, muitas vezes transmitidas de geração em geração, ressurgem e alimentam o ciclo de violência, fazendo a violência parecer inevitável.
A escalada do conflito, impulsionada por retaliações e provocações, cria uma sensação de inevitabilidade. A violência se torna a única opção aparente, obscurecendo outras possibilidades de resolução. Como uma briga de vizinhos que sai do controle, onde o que começou como uma pequena disputa se transforma em uma batalha campal. As razões originais logo se perdem na raiva e no orgulho, obscurecendo o que realmente estava em jogo desde o início. A raiva cega a razão, e o orgulho impede a busca por soluções pacíficas. Líderes amplificam essas divisões, muitas vezes para ganho político ou pessoal, explorando o medo e a insegurança das pessoas. Eles usam a retórica da divisão para consolidar seu poder e manipular a opinião pública. E o diálogo é descartado como fraqueza, como um sinal de submissão. A comunicação se torna impossível, e a violência se torna a única linguagem compreendida. A guerra nasce da ganância, do medo, da busca incessante por recursos e da paranoia de ser dominado, e da falha em imaginar a cooperação, em construir pontes em vez de muros. A falta de vontade de trabalhar juntos, de encontrar soluções mutuamente benéficas, leva ao conflito. Entender isso é o primeiro passo para quebrar o ciclo vicioso da guerra e construir um futuro mais pacífico para todos. Ao reconhecer as causas profundas do conflito, podemos começar a abordar os problemas subjacentes e promover a compreensão, a tolerância e a cooperação. Para entender o verdadeiro impacto da guerra, é preciso ir além das manchetes e dos relatos oficiais. É preciso mergulhar nas profundezas da experiência humana, onde cada vida é um universo de sonhos, esperanças e medos. Olhe além dos números. Observe atentamente as estatísticas frias e impessoais, pois por trás de cada número existe um rosto, uma história, uma família despedaçada. Cada número representa uma vida interrompida, um futuro roubado, um vazio que nunca poderá ser preenchido. Veja as vidas mudadas para sempre. Considere o trauma duradouro, as cicatrizes invisíveis que assombram os sobreviventes muito depois do cessar-fogo. Pense nas gerações futuras, marcadas pela sombra da guerra, crescendo em um mundo de incerteza e medo. Os sonhos de um músico silenciados pelos escombros, a melodia interrompida, a paixão sufocada pela violência. A guerra não destrói apenas edifícios e infraestruturas, mas também a alma humana. A capacidade de criar, de amar, de encontrar beleza no mundo. Um agricultor expulso de sua terra, despojado de seu sustento, de sua conexão com a natureza, de sua identidade. A terra, que antes era fonte de vida e abundância, agora é um campo de destruição e desespero. Um soldado assombrado por memórias muito depois que a luta termina. O peso do combate, a culpa da sobrevivência, os horrores testemunhados, tudo isso se acumula na mente do soldado, criando feridas que nunca cicatrizam completamente. A guerra apaga as pequenas alegrias da vida diária, os momentos simples que dão sentido à nossa existência, os rituais que nos conectam uns aos outros. O pão do padeiro, o aroma reconfortante que enche a casa, o sabor familiar que nos lembra da infância. A sala de aula do professor, o lugar onde as crianças aprendem, crescem e sonham com o futuro. O riso da criança, a expressão pura de alegria e inocência, a esperança de um mundo melhor. Cada pessoa presa no conflito tem uma história tão rica quanto a nossa, uma tapeçaria complexa de experiências, relacionamentos e aspirações. Cada vida é valiosa, cada perda é irreparável. Não são apenas anedotas, são as experiências universais da guerra, repetidas milhões de vezes, em diferentes lugares e épocas. A dor da perda, o medo da violência, a esperança da paz, são sentimentos que transcendem fronteiras e culturas. Ao ouvir, damos voz aos silenciados e começamos a entender a profundidade da perda, a magnitude do sofrimento, a urgência da necessidade de paz. Ouvir
é um ato de empatia, de solidariedade, de humanidade. A tragédia da guerra é sempre pessoal, uma ferida aberta na alma da humanidade. Que possamos aprender com as histórias do passado, para construir um futuro onde a paz seja a única opção. Na guerra, a ideia de vitória é uma ilusão. Ambos os lados perdem vidas, recursos e esperança para o futuro. O chamado vencedor pode ganhar território, mas ao custo de luto, ódio e cicatrizes que duram gerações. O meio ambiente também sofre terra envenenada, água poluída e um planeta ferido. Guerra é destruição, não criação, como queimar sua própria casa para provar um ponto. A única vitória real é encontrar a paz antes que o conflito comece. O verdadeiro triunfo está na resolução, não na conquista. As feridas mais profundas da guerra são frequentemente invisíveis. Soldados e civis carregam traumas que persistem muito depois que as armas se calam. TEPT, ansiedade e luto, assombram mentes e moldam sociedades inteiras. Crianças crescem com o medo como seu companheiro constante, e a dor é transmitida por gerações. Curar essas feridas leva mais do que reconstruir cidades. Exige compaixão e apoio à saúde mental. A verdadeira paz significa restaurar o bem-estar, não apenas acabar com a violência. A batalha pela mente é tão vital quanto qualquer uma travada no campo. Se guerra é falha, paz é triunfo. A ferramenta mais poderosa é o diálogo, escolher palavras em vez de armas. A verdadeira força reside em ouvir, entender e buscar um terreno comum, mesmo quando é difícil. A história mostra que até as divisões mais profundas podem ser superadas através da negociação e da empatia. Isso não é só para nações. É para nós, todos os dias, em nossos próprios conflitos. Nós escalamos, ou ouvimos e buscamos entender? Construir a paz é um trabalho diário, começando com a coragem de conversar. Paz não é apenas moral, é prática. Cada conflito evitado significa vidas salvas e famílias mantidas intactas. Dinheiro gasto em guerra poderia construir hospitais, escolas e um futuro melhor. A paz permite que as nações prosperem, colaborem e enfrentem desafios globais juntas. Em tempos de paz, as sociedades florescem. Estradas são construídas, ideias são compartilhadas e culturas prosperam. A estabilidade nos permite planejar o futuro e plantar sementes para as gerações que virão. A paz é o terreno fértil para todo o progresso. A paz traz mais do que segurança. Ela traz riqueza emocional. Em um mundo pacífico, podemos confiar, criar e nos conectar profundamente com os outros. Escolher a empatia e o diálogo em nossos relacionamentos constrói confiança e reduz o estresse. Crianças criadas em paz aprendem esperança, não medo, e as sociedades se tornam mais resilientes e inovadoras. A paz nos liberta do ódio e permite que o espírito humano se expanda. Essa riqueza emocional é o verdadeiro legado de escolher a paz. A guerra não é inevitável, é uma escolha, e a paz também. Todos os dias podemos escolher ouvir, entender e construir pontes em vez de muros. Essas escolhas não são apenas para líderes, são para cada um de nós, em cada interação. Diálogo, empatia e perdão são ferramentas poderosas para um mundo melhor. As recompensas, vida, prosperidade e bem-estar, são imensuráveis. Sejamos embaixadores da paz, votando por um mundo mais gentil com cada ato de compreensão. A criação diária da paz é o maior projeto humano de todos.